Senhores, e dentro de 30 dias, os celulares não poderão ser mais utilizados em todas as escolas do Brasil todo. Heitor, como é que vai funcionar isso? Como é que a lei trata desse assunto? Quais vão ser as consequências ali para os alunos, para os professores? Vamos conversar, vou tentar explicar tudo aqui para vocês com muita calma e no final ainda quero dar minha opinião nessa área, porque também toca num assunto que eu trabalho bastante sobre isso. Bom, em primeiro lugar, né? Ontem uma lei foi sancionada pelo presidente Lula, já tinha sido, né, aprovado no todo o legislativo, pela Câmara dos Deputados, e no espaço de 30 dias ela estará em vigência, né? Ela vai valer em todo o território. Como é que vai funcionar essa lei? Os celulares que os alunos, tá bom? Especificamente os alunos, têm a uso pessoal, não poderão mais ser utilizados no ambiente escolar. Heitor, isso se aplica o quê? Somente às aulas ou não? Bom, a lei ela é muito clara. A sua utilização, e presta muito bem atenção nisso, ela fica proibida, né, por parte dos alunos, não só durante as aulas, mas também nos intervalos, enfim, os recreios, né, como é que a galera costuma chamar, das mais antigas, ou até mesmo naquelas atividades extracurriculares, aquilo que de repente o aluno tem à tarde, aqueles eventos, de repente tem alguma atividade física, ou tem aulas extras, enfim, em qualquer um desses momentos, incluindo no intervalo, o aluno não mais poderá utilizar. Heitor, há exceções? Sim, em caso de extrema necessidade, por uma situação muito anômala, pode ser que haja autorização para a utilização dele, tá? Antes, pessoal, a lei originária, quando ela foi criada na Câmara, ela proibia, inclusive, que o aluno levasse o celular dele, tá? Só que, recentemente, né, com o veto ali do presidente, o aluno, então, ele pode levar. Então, como é que funciona, Heitor? Pode levar? Pode levar, só que não pode utilizar, ok? Tem várias consequências essa lei, né, que a gente precisa conversar um pouquinho e de tudo aquilo que vai acontecer. Heitor, essa lei, quando que ela vai começar a acontecer? Bom, mais ou menos ali no meio de fevereiro, ela já está valendo, tá? Em todas as escolas para todos os anos. Heitor, e as escolas particulares? Porque, né, afinal, não estão ligadas ao Estado, não pode ser que tenha ali alguma brecha. Não, tá bom? Essa lei, ela vai abranger tanto as escolas públicas quanto as escolas particulares. Originalmente queria até ampliar para as universidades, né? Mas aí foi vetado também, portanto só fica restrito ali às escolas, mas em todas as séries, incluindo para os alunos do colegial, tá bom? Então essa é a lei que vai entrar em vigor. Heitor, isso é bom? Isso é mal? Quais são as consequências disso? Bom, primeiro o que eu quero falar aqui para vocês é uma situação muito simples. Bom, o celular, na verdade, no sentido de smartphone, né, como a gente usa, no sentido de que a gente tem acesso à internet, com vários aplicativos, com vários potenciais dentro dele, ele é utilizado ali dos anos 2000, né, quando o iPhone ele foi criado e depois, né, várias outras ramificações dele foram sendo desenvolvidas. Então, dentro da nossa sociedade, nós já utilizamos esse telefone mais moderno nos últimos 20, 25 anos. Claro, cada cultura, cada grupo etário tem ali as suas considerações que a gente pode fazer e também dependendo, né, da cidade que você está ouvindo aí, talvez o celular tenha chegado um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde. Mas nós temos aí no nosso planeta há 20, 25 anos aí esse celular mais moderno com acesso à internet. Pessoal, não sei se vocês sabem, mas no mundo hoje o celular ele é proibido nas escolas com regras bem diferentes, tá bom? Bem diferentes, em mais ou menos em quase 20% do mundo, tá bom?
Então, 20% hoje do nosso planeta, considerando, né, que as leis elas demoram um pouco para serem desenvolvidas, levando em consideração, né, que geralmente, eu acho que 20% aí quase é um número bem relevante, tá? Bem significativo, mas também quer dizer que 80% não apoia essa lei. Legal? Heitor, e daqueles que lá atrás já aprovaram uma lei semelhante a essa, desses 20% que você falou? Quanto que de repente falou, olha, valeu a pena ou de repente, né, não valeu a pena? Porque é importante a gente olhar para o histórico disso e ver se realmente com os alunos teve ali alguma eficiência, né? E entender o porquê que essa lei efetivamente foi criada. Bom, dos últimos resultados das pesquisas que nós temos, né, de diversos ângulos, inclusive, os estudos eles são bem padrões, no sentido de que metade daqueles que aprovaram essa lei falaram, não, realmente funciona. E a outra metade falou, não, foi um retrocesso, deu ruim, vamos voltar, tem que permitir, tem que liberar. Então ficou essa discussão. Bom, e o Brasil? O Brasil nisso tudo resolveu agora fazer esta lei. Vamos lá, primeiro ponto. O celular hoje, ele é muito utilizado na nossa sociedade, bastante, né? Hoje em dia as pessoas não vivem sem, fica o tempo todo nelas. Inclusive, né, um dos temas das aulas aqui que eu já preparei aqui para vocês é falando dessa questão do vício que hoje nós temos, principalmente relacionado à questão da internet, dos vídeos curtos. Hoje nós estamos o tempo todo conectados, a gente tem aquela necessidade de querer dar o like, e é verdade. Hoje em dia existe um certo vício, um certo domínio das pessoas nas redes sociais. Hoje o brasileiro, em média, passa, em média, pessoal, de 6 a 8 horas por dia, somente nas redes sociais, tá bom? Fora do seu ambiente de trabalho, fora em outros momentos relacionados, sei lá, jogos e tudo mais, beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né? Qual é o meio que é mais acessado pelas pessoas, incluindo os jovens e as crianças? Hoje em dia, não é mais que nem nos anos 90, né, que a gente tinha muitos computadores fixos, ou então nos anos 2000, quando teve aquele boom, né, dos notebooks. Hoje o celular, por quê? Porque ele é individualizado. Então, cada pessoa tem o seu celular, não vamos dizer que os preços estão acessíveis, porque não é verdade, né? Mas a tecnologia ela vai sendo desenvolvida e especificando para que as pessoas tenham cada vez mais o seu próprio celular. Então, claro, o jovem, a criança, querendo ser pertencente ao mundo, querendo mostrar o seu posicionamento, é claro que ela também almeja e deseja ter a sua individualidade, a sua presença no mundo. Então é claro que há uma necessidade, gerada inclusive pela nossa sociedade, das crianças terem o seu próprio aparelho. É verdade. Mas vamos segurar um pouco aí a nossa história, tá? Porque é o seguinte, a gente tem que levar em consideração também que o celular, nunca esqueça disso, ele é um meio, não é um fim. Heitor, o que você quer dizer com isso? Pessoal, através do nosso celular, a gente pode utilizar para 1 milhão de coisas. Tem pessoas que utilizam o celular para fazer apostas esportivas. Tem pessoas que utilizam o celular para ver site adulto, por exemplo, não é verdade? Tem gente que usa o celular, por exemplo, para estudar. Tem gente que usa o celular, de repente, para conversar com a sua família que está muito longe, que está muitos e muitos quilômetros distantes, né? Que você só conseguiria falar com eles se fosse pelo celular. Pessoal, hoje em dia a gente pode utilizar para tudo. Eu posso dar um exemplo daquilo que eu vivo, da minha situação. Eu, por exemplo, graças ao meu celular, eu consegui me reinventar como professor quando eu fiquei muito doente e consegui desenvolver um projeto do zero, que é o Conquiste Seus Sonhos, onde da alfabetização até levar as pessoas para a faculdade, eu consegui ensinar todas as disciplinas ali através das provas do Enseja, totalmente de graça, com um celular antigo dentro de um quarto. Então eu consegui desenvolver esse projeto, mas por quê, pessoal? Porque, veja, você pode se preparar o melhor possível. Você, professor que está ouvindo, você pode estudar bastante. Só que se você não tiver o meio tecnológico, você não chega lá.
Qual que é o grande problema, na minha opinião? Nós, como sociedade, onde que nós falhamos? Em nenhum momento, quando o celular foi criado e nos anos subsequentes, em nenhum momento a gente parou e falou como que a gente pode utilizar esse negocinho aqui. Como que a gente dá para fazer isso aqui? A gente em nenhum momento pensou em quão útil aquilo pode ser. Claro, algumas empresas, algumas instituições perceberam como é que ele era usado e depois, né, começou a utilizar de acordo com as suas necessidades. Então, por exemplo, um Instagram, um TikTok, até o YouTube agora que está migrando para vídeos curtos, vê aquela necessidade de jogar dopamina no seu cérebro e fica o tempo todo jogando, né, informações curtas para você ficar ali 2, 3, 4, 5 horas passando ali e gastar ali o seu dia inteiro naquilo, para que você tenha pequenas alegrias, pequenos estímulos no seu cérebro e você possa ter algum momento ali de prazer, tá? Então, hoje em dia, as pessoas estão viciadas nisso. Os jogos eletrônicos, né? Os jogos eletrônicos, eu digo no sentido de apostas desportivas, as bets, ok? As bets da vida, que hoje em dia, inclusive, muita gente está jogando, não sei se você sabe, mas quase 20% dos brasileiros estão utilizando agora este meio, tá? E perdendo dinheiro. Pessoal, deixa eu deixar bem claro, estatisticamente falando, é impossível você ganhar dinheiro a longo prazo utilizando essas ferramentas de aposta. Todo mundo que já joga há algum tempo sabe disso. Só que eles te pegam no vício, te pegam num sonho, numa falsa esperança e você fica naquilo, até a ponto de começar a perder os seus bens, perder o seu dinheiro. A longo prazo é o que acontece. É mentira ou não é? Então nós, como sociedade, em nenhum momento a gente precou esse tipo de coisa. Inclusive agora, tá? Então, o que os políticos estão fazendo e nós, professores, estamos num primeiro momento até achando que pode ser positivo. Já que o celular está fazendo muito mal para as crianças, para os adolescentes, vamos proibir esse tipo de coisa. Imagina só você, pensa, reflete um pouco. Você vive hoje, o jovem, a criança, o adolescente, ele vive num ambiente, pessoal, muito diferente de quando eu era criança. Hoje é um ambiente muito mais pressionado para que eles possam ter a necessidade de mostrar a sua realidade. Eles têm que mostrar cada vez mais serviço em diferentes áreas. Não basta só ele ser bom numa profissão, tem que ser bom em 3, 4 coisas. Não basta ele apenas se destacar, sei lá, num instrumento musical. Não, ele tem que tocar bem, tem que falar 3 línguas, tem que fazer uma dança, tem que fazer uma série de coisas. E hoje o celular ele também serve como uma válvula de escape de todo esse estresse. Falando na questão da saúde mental, inclusive, tá? Pô, Heitor, mas você não pode viciar as crianças e os adolescentes com isso. Então, mas entra naquele aspecto que eu falei lá atrás. Deveríamos ter formas de utilizar isso aqui para outros fins que não são esses que nós temos hoje, tá? Qual foi o grande problema? Primeiro, e eu me incluo nisso, tá? Nós, como professores, cometemos uma falha. Heitor, qual? Nós não pegamos neste instrumento e pensamos em métodos, em metodologias que fossem potencializar o aluno naquilo que ele gostaria. A gente não chegou em nenhum momento para as nossas crianças, adolescentes falar, olha, o que você quer aprender, o que você quer estudar, o que você quer de competência para você desenvolver aqui dentro. E caberia a nós juntarmos aquilo que eles precisavam com aquilo que nós queríamos oferecer e fazer ali um diagrama de Venn, digamos assim, e aproximar estes conhecimentos para que esse celular ele se transformasse em algo útil. E nós, como professores, falhamos nesse aspecto, tá? Eu entendo, tá? Porque a sociedade nos pressiona para quê? Joga pelo seguro, faz a avaliação tradicional, usa o caderno em sala de aula, faz eles preencherem o máximo de folha possível para os pais verem, foca no tradicional de desenvolver prova atrás de prova, mesmo que elas não tenham utilidade nenhuma, e finaliza o seu ano e pensa no próximo ano, porque você tem que fazer 30, 40, 50 aulas por semana, e é assim a vida e paciência, tá bom?
Eu sei disso, eu também sou professor e eu me vejo nessa realidade. Então a sociedade também nos pressiona dessa forma, mas em algum momento a gente tinha que de alguma forma, porque nós somos muitos, tá? Nós somos aproximadamente aí 3 milhões de professores entre educação formal e não formal. Então, no Brasil, fora, né, aqueles que estão nos ajudando também, brasileiros no exterior e estrangeiros no Brasil. Então, esse número ainda aumenta. Então, pessoal, o que falhou? Eu acho que e eu me coloco nisso, né, em pensar em desenvolver métodos que nem eu fiz, por exemplo, né, na EJA Curso Online, Conquiste Seus Sonhos, no Construindo a História, todos os projetos que eu fundei, a gente foi desenvolvendo atividades na hora do processo, né, no processo online, onde eles pudessem desenvolver atividades. Só que eu demorei, pessoal, sei lá, eu só comecei a trabalhar mesmo no Conquiste Seus Sonhos, por exemplo, onde realmente a gente focou 100% nas aulas online nos últimos 5 anos. Eu deveria ter começado há 10, 15, 20 anos, ok? Percebe a diferença? A gente às vezes demora para perceber a tendência do mercado, da sociedade e começar a se readaptar. Então, na minha modesta opinião, hoje a gente sabe que para uma criança muito, muito, muito pequena, nós realmente o vício muito cedo nas questões tecnológicas, elas podem interromper, inclusive os processos cognitivos, tá? Isso já é cientificamente comprovado. Agora, veja, a partir do momento que a gente já desenvolve as nossas habilidades, os nossos gostos, nossos desejos, começa a fazer aquela formação de caráter, e lá para os 12 anos de idade, a gente começa a querer tomar gosto por algumas das áreas. Era nessa hora, pessoal, que nós, e aí eu não falo mais dos professores, eu falo da sociedade como um todo, a gente deveria sentar e falar, olha, a partir dos 12 anos, vamos liberar o celular, vamos liberar e vamos utilizar essa ferramenta poderosíssima. Pessoal, em que momento do mundo que você poderia digitar meia dúzia de palavras e ter acesso a qualquer área de conhecimento sobre qualquer assunto, sobre qualquer imagem? A gente tem nas mãos uma ferramenta fundamental que pode transformar a sociedade. Pessoal, tem noção quanto que a gente avança no conhecimento se utilizado de forma correta? O nosso celular, quanto que a gente pode mudar diferentes cenários, diferentes realidades? Quantas conexões podem ser feitas? Quantos processos podem ser pulados, avançados de maneira correta, inclusive com base na ciência, através deste pequeno aparelho, um aparelho que cada um tem o seu. E aí a gente chega nas crianças e fala, olha, você que cresceu a vida inteira, que foi viciada nisso, a partir de amanhã não pode mais utilizar. Eu vou dar um spoiler, sabe o que vai acontecer? Professor não é babá, tá? Professor não tem que ficar cuidando, minha opinião, tá? Daquilo que, guarda o celular, coisa chata. Que professor tem que ficar fazendo isso agora em sala de aula? Não, guarda o celular fulano, adianta alguma coisa? O professor vai conseguir, até quando, ficar controlando os alunos de ficar 5, 6 horas sem o celular, incluindo no intervalo, para depois ficar o tempo todo no meio da sala, guarda, adianta. Fala a verdade, você professor que já faz isso há tantos anos, resolveu? Não resolve, mas isso também, por quê? Porque é inerente, pessoal, do nosso... Veja, eles chegam em casa, os pais estão ali o tempo todo, no scroll, tá? Os irmãos, os tios, a família toda, os amigos, todo mundo tem o seu. Agora, a gente vai fingir no nosso ambiente de escola, que é o nosso mundo encantado, que aquilo agora já não é mais útil. Tá? No resto do tempo, você pode se viciar, pode usar a sua droga, mas depois, na hora, olha, não, a sala de aula não, é um lugar sagrado que ninguém pode falar, ninguém pode mexer, e aí você vai ter que ficar ali no seu mundo ali fechado. Pessoal, a escola, o ambiente escolar, ele não pode se distanciar nesse nível da nossa realidade. Deputados, vocês querem banir alguma coisa? E, na minha modesta opinião, o Estado, né, o governo, como de maneira geral, ele só deve intervir se realmente for essencial e aquela ação estiver prejudicando a sociedade como um todo. Quer proibir uma coisa decente? Proíbe as bets. Mas por que isso não é proibido?
Fala para mim. Por quê? Porque envolve muito dinheiro, né? Muita gente ganha por isso. Então, agora vai ser o bode expiatório e vai culpar. Olha, a educação do Brasil, uma das piores do mundo. E a gente já conversou aqui no canal sobre isso, por causa do celular. E vamos ignorar 100% de todo o processo que está acontecendo. Esse é o problema, tá? Inclusive, esse projeto de lei está sendo aprovado, né? Já foi, no estado de São Paulo, por exemplo, algo que foi utilizado, e eu te falo, deu certo? Você que é professor do estado, fala para mim. Ah, mas na minha escola, um ou outro agora deixou de usar. O que isso adiantou na prática da sala de aula? Você continua com todas aquelas situações que a gente já falou, né? Por que ninguém quer ser professor? E todas as condições que a gente encontra em sala de aula. Pô, pessoal, eu fui concursado da Prefeitura do Estado durante muitos anos, eu sei do que eu tô falando também, tá? Já vivenciei essa realidade. Então, vamos lá. A gente não pode utilizar... tem que me controlar aqui também. Justificar o meio que a gente usa para o encerramento de algo que seja positivo. É a mesma coisa chegar para você e falar, olha, a partir de amanhã, os carros no Brasil estão proibidos. Porque pela essa lógica, a gente vai falar, olha, os carros matam muitas pessoas. O celular não mata tanto, né? A não ser de maneira indireta. Mas o celular mata muito, o carro, ele mata muito mais pessoas, inclusive diariamente, né? Nós temos dezenas de carros. Só que nós vamos proibir, algum deputado vai fazer alguma lei para proibir os carros em São Paulo? Ou em outro estado, ou no Brasil, que eu falei de São Paulo, por isso que eu com isso na cabeça. Mas vai proibir os carros no Brasil? Claro que não, né, Heitor? Por quê? Porque nós, como sociedade, meio que acordamos que, olha, infelizmente existe ali os acidentes, existem ali, né, as fatalidades, mas o carro ele é tão essencial como meio de locomoção que sem ele vai ficar não tem como, fica inviável. E nós, como sociedade, vamos chegar num ponto que a gente vai perceber isso, tá? Não adianta proibir. Os adolescentes, os jovens vão continuar ali querendo, vão precisar para suas necessidades. E o pior, se não tiver esse meio de escape, vai achar outro. Então, era preferível que a gente soubesse quais são esses meios de utilização deles, inclusive para eles se posicionarem como indivíduos, né? Porque cada um tem várias características no celular que é única do usuário. Isso é importante, inclusive, né? Isso quem fala são os psicólogos. Que possam determinar esse tipo de coisa. Agora, cabe a nós pensarmos, exatamente como nós pensamos, por exemplo, no carro, em ferramentas que possam viabilizar esse uso. Quando a gente viu que estava tendo muito acidente, a gente implementou o quê? O cinto de segurança. Quando a gente percebeu que estava tendo muito acidente, a gente começou o quê? Tem códigos de trânsito na nossa sociedade, né? Então, cada país tem o seu código, as suas leis daquilo que pode e aquilo que não pode. Leis que eram muito mais pesadas foram reduzidas, leis que eram muito leves foram severamente punidas. Quando a gente percebeu, por exemplo, que o álcool atrapalhava no trânsito, opa, vamos ser mais rigorosos aqui, não pode beber e dirigir. Então você, como sociedade, não proíbe o meio, você corrige aquilo que é necessário. Então nós como um todo, nós como brasileiros devemos olhar para esse meio que é único, que é raro, é essencial e falar, olha, não vamos fingir que durante as 6 horas você não vai usar e no resto das outras 18 você pode e vai, e muito, porque você vai querer compensar, o teu cérebro vai querer compensar, e vamos pensar em ferramentas para isso. Mas sabe qual que é o grande problema nisso? Nos últimos 10, 20 anos, o governo no Brasil tem uma tendência que é absurda e contrária na área da educação, onde quer afastar a tecnologia e quer afastar todos os meios online da educação do nosso país. Então eles começaram lá atrás, querendo proibir um monte de educação à distância voltada a professores, sendo que o que menos temos no Brasil são professores. Depois começaram agora a querer proibir todas as questões de meio tecnológico. Olha, isso não é novidade, tá? Você lembra lá atrás? Não sei se você lembra, mas teve uma época que queriam proibir, por exemplo, a televisão.
Porque o culpado da educação era porque tinha televisões na sala de aula. Antigamente era muito comum, tá? A televisão era um meio muito utilizado na educação. Por quê? Porque é muito ruim. Ah, mas dá para utilizar em filmes, né? E aí eu tinha professor que abusava disso, né? Ficava todo dia tinha filme, todo dia tinha um filme diferente. É verdade. Só que a gente corrigiu a rota, né? A gente reorientou, a gente deu uma finalidade para aquelas meios de propagação de vídeo, por exemplo, que hoje, claro, existem meios mais fáceis, né? O próprio vídeo do YouTube, enfim, hoje em dia é muito mais simples. Mas a gente não proibiu esse tipo de coisa, né? Pessoal, quando que a gente vai ter essa oportunidade de poder digitar meia dúzia de informação de qualquer lugar do planeta e poder descobrir aquele contato, aquela informação, aquele e-mail? Isso é um ganho como sociedade incrível. O problema é que a gente não está sabendo usar. Esse é o problema. Não é o aparelho em si que é o problema, mas a gente tem que determinar práticas educacionais. Minha solução, do meu ponto de vista, não é para proibir. Aquilo que os psicólogos e todos os psicopedagogos falam que é o seguinte: até os 12 anos não dá. Por quê? Porque eles precisam desenvolver certas competências, habilidades, e se tiver o tempo todo no celular, não vai desenvolver esse tipo de coisa. Legal. Isso até quantos anos? Segundo a nossa ciência, pessoal, 12 anos em média. Legal. E a partir dos 12 anos? Por que a gente não aplica práticas de ensino onde a gente possa mostrar para uma criança, de repente, como é que ela vai utilizar isso? Como é que ela tem acesso à educação? Como ela tem a curiosidade de descobrir esse tipo de coisa? Pessoal, na minha época, quando eu tinha que descobrir alguma coisa, eu tinha que achar uma Barça. Você lembra o que era Barça? Então, e tinha que torcer para aquela informação, aquela palavra estar lá dentro. Hoje em dia, não. Mas por que eles não buscam? Porque tem coisas muito mais atrativas e porque nós não pensamos em como devemos educar. Então não adianta o professor querer ignorar o diretor, coordenador, sociedade, deputados, políticos, os pais, ignorar esse tipo de coisa. Então nós temos que olhar para isso e falar, ok, a partir dos 12 vamos fazer uma orientação melhor, como é que o celular pode ser usado, o que é bom, o que não é bom. Tem que mostrar, não pode esconder a realidade. Pessoal, os sites mais acessados na internet, você sabe quais são os dois hoje no Brasil, né? Sites de pets e sites de adultos. Eu não falei de nenhum site de educação aqui, tá bom? Então, a gente tem que focar nesse tipo de coisa. E a partir dos 15 anos, e aí vem a minha opinião, tá? Nós deveríamos educar também pelo celular. Heitor, a escrita é legal? Pô, claro que é, pelo amor de Deus. A gente tem que escrever à mão, inclusive, e tal. Mas a partir dos 15 anos, a gente pode não ignorar que existe a tecnologia, que todo mundo tem um celular. Pensa, não é lógico se todo mundo tem um celular, inclusive os pais dos alunos, os professores, todo mundo tem. Pessoal, não, vamos fingir que não tem. Pô, aproveita, já que ele quer ficar com aquele negócio na mão. Ah, mas ele vai ver outras coisas, porque não foi educado lá atrás. Entende que é uma bola de neve, pessoal? Então, esse processo ele tem que ser feito de maneira construtiva, coletiva. E a partir dos 15 anos é utilizar as ferramentas. Pessoal, hoje cada pessoa de repente vai buscar uma cidade que a gente nunca falou. E aí você vai falar sobre a questão da comida de lá, você vai descobrir sobre os hábitos que as pessoas vestem naquela outra cidade. Pô, mas eu nunca ouvi falar. Pois é, usa aí o seu celular. Entende? É aguçar a curiosidade, né? Olha, vamos tentar de repente pegar um problema aí super difícil, vamos tentar resolver uma coisa que ninguém nunca conseguiu, um mistério que foi achado. Quando? Existe há 500 anos uma pedra que tem uma inscrição, vamos tentar adivinhar o que estava ali que ninguém descobriu. Pô, vamos usar o aplicativo tal, vamos fazer aquilo outro e tentar descobrir, aguçar a curiosidade, aguçar essa vontade, a busca. Pô, e se a gente fizer hoje uma visita a um museu interativo aqui? Pô, mas não precisa levar todo mundo para lá? Não! Hoje em dia existe uma inteligência artificial que a gente pode andar dentro do museu. Pô, vamos acessar todo mundo aqui dentro? Vamos! Utilizar este aparelho. Estou dando, olha, quantos exemplos aqui, ó. Minha mente está fervendo aqui, um monte de exemplo. Em 5 minutos. Mas quando que nós, como diretores, coordenadores, professores, sociedade, a gente se reuniu e falou, pô, vamos pensar em ideias? Não tem. Vamos proibir.
como se isso não fosse uma máscara, né? Uma máscara para os pais acharem que estão fazendo alguma coisa, uma máscara para fingir que o Brasil tem uma das piores índices educacionais do mundo. Essa é a realidade, tá? Então, desculpa, senhores deputados, seus 513 deputados federais que nós temos no Brasil. Pô, reflete um pouquinho sobre o que vocês estão fazendo e pense em ações concretas e não apenas em leis para que as pessoas possam, para que vocês possam fingir que vocês estão fazendo alguma coisa decente. Aliás, diga-se de passagem, um deputado federal, em média, sabe quantos projetos de lei a Câmara, que é quem cria os projetos, quantos projetos são desenvolvidos e aprovados no período de 4 anos? São 513 deputados. Faz as contas. 4 anos, 513. Quanto? Uma média de 1.000 projetos, entre criação, alteração ou anulação. O que dá, pasme só você, 2 projetos por deputado em 4 anos. Um deputado faz um projeto a cada 2 anos. Essa é a média do Brasil. Dá tempo, né, deles estudarem um pouquinho. Aliás, né, vamos deixar bem claro, cada deputado pode ter uma equipe de até 25 assessores. Dá para fazer o trabalho de casa bem, né? Bom, pessoal, essa é a minha opinião sobre a questão dos celulares. Tem muita gente aproveitando essa questão política. Não vai resolver absolutamente nada. Tá? As pessoas que são viciadas, elas descobrem o meio e hoje as nossas crianças e jovens já estão viciadas. Do meu ponto de vista, para você agora mudar essa realidade, você tem que começar lá atrás. Ok, determinada idade, não vamos fazer porque ainda é muito criança. E eu entendo. Agora, a partir dos 12, vamos começar a fazer uma educação específica, orientada daquilo que pode e o que não pode. E a partir dos 15, aí sim, vamos começar a desenvolver atividades sociais, pedagógicas, de todas as disciplinas. Todas as disciplinas você pode trabalhar pelo celular. Também, não é só, tá, pessoal? Mas é também. E a partir dos 15, professores, utilizem o celular em sala de aula. Ah, mas vão proibir. Para! Eles vão estar com o celular na mochila vendo o tempo todo, a cada 10 minutos. Você sabe disso. Você não vai conseguir controlar todo mundo, tá bom? E só um parênteses, né? O Estado querer agora, inclusive nas escolas particulares, determinar não utilizem o celular. Pessoal, isso não vai dar certo, tá? Essa é a minha opinião. Quando não houver uma educação onde eles podem ser orientados e desenvolverem atividades específicas para aquilo, que sejam mais prazerosas do que ficar 6 horas por dia no TikTok e no Instagram, a gente não vai mudar a nossa sociedade como um todo. Pô, Heitor, mas é difícil você competir com vídeos curtos, aquela questão da dopamina que você falou. É nessa hora que se faz os professores, pessoal. Se vira! É nessa hora que a gente tem que sentar a bunda na cadeira e pensar em qualquer forma de resolver a situação. Daquilo que eu já trabalho, tá? Minha sugestão. Trabalhe em cima das necessidades deles. Não ignorem as opiniões dos alunos. Lembra que eu falei que eu fiz 100 mil alunos chegar da alfabetização até a faculdade de graça? Porque eu vi a necessidade deles. Não é a aula que eu dou, pessoal, não é a aula que eu quero, é a aula que eles precisam. Você tem que se adaptar à realidade do educando. Tem que ser. Então, a minha modesta opinião, veja aquilo que eles querem, aquilo que eles precisam, aquilo que eles necessitam e crie ferramentas para serem desenvolvidas para aquilo. Já dei vários exemplos aqui. Tá? Desenvolva essas atividades. Tá? Por quê? Quem manda na sala de aula? Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Não é o diretor. Não é o coordenador. Não são os pais. Não é o Estado. Não é o governo. Não é o presidente, o governador, o prefeito. Não é uma polícia. Não é ninguém. São os professores que mandam na sala de aula. E ponto final. Legal, pessoal? Essa é a minha opinião. Vamos assumir a nossa responsa e vamos mudar essa realidade. E posso falar? A gente dá conta disso, viu? Ou se dá.
Ao longo da história, a gente já tem vários exemplos e vários professores e várias cidades que apostaram em mudanças e os professores transformaram a realidade. Cara, na boa, eu acredito que quem pode mudar isso são os professores. É a minha opinião. Beleza, pessoal? Forte abraço. Obrigado por ter assistido esse vídeo, hein? Precisando, é só falar. Forte abraço e até a próxima.